E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando, professor Gabriel Nogueira, e hoje nós vamos com geometria plana. Nós vamos falar sobre áreas de figuras e nós vamos começar hoje com o retângulo. Você já sabe, né? A área de um retângulo é nada mais do que a base multiplicado pela altura. Então, se você quer saber a área de um retângulo, é simples, é básico. É base vezes altura, e aí você tem a área então. Lembrando que quando você for fazer essa multiplicação, você tem que ter tanto a base quanto a altura na mesma unidade de medida, ok? Tranquilo? Simples? Ok. Agora nós vamos para um retângulo especial. Muita gente fala assim, mas retângulo? O quadrado é um retângulo? Sim, ele é um retângulo especial. É um retângulo que tem todas as medidas iguais. Então, eu tenho um retângulo aqui, ó, que a minha base eu vou chamar de L, e a minha altura eu também vou chamar de L, e todos os lados são iguais, ok? E aí, olha aqui para você ter uma noção. Se ele é um retângulo, o que eu falei para você? Que a base vezes a altura resulta na área, certo? Mas olha aqui, quem é a base do meu quadrado? É o próprio lado dele. E quem que é a altura do meu quadrado? É o próprio lado também. E quando você multiplica uma coisa por ela mesma, isso quer dizer que nós estamos elevando ela ao quadrado. Então aqui nós temos que a área de um quadrado nada mais é do que a área igual a o seu lado ao quadrado. Ok? Fácil, tranquilo, né? E por fim, nós vamos aqui para o paralelogramo. Olha para você ter uma noção. A diferença do paralelogramo para o retângulo é que o retângulo ele faz aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Todos os ângulos dele é de 90 graus, por isso que é retângulo, que vem desse ângulo que a gente chama de reto, 90 graus. Mas no paralelogramo nós temos uma inclinação aqui, onde os ângulos são diferentes de 90 graus, eles não são como o retângulo. Então, o paralelogramo, o que quer dizer? Que todos os seus lados opostos são paralelos. E olha para você ter uma noção, ele também tem a mesma fórmula de um retângulo, base vezes altura, mas tome cuidado. Muita gente confunde a altura com esse lado inclinado do paralelogramo. E já já eu vou resolver um exercício para você para mostrar que você não pode se confundir. A altura do paralelogramo, ela tem que fazer 90 graus com a horizontal, ok? Se ela tem que fazer 90 graus com a horizontal, você não pode pegar o valor desse lado inclinado. Assim, ficamos como? A área é igual base vezes altura do paralelogramo, ok? Preste atenção, esse pontilhado azul é a altura, lembrando que tem que fazer 90 graus com a horizontal, ok? Certo. Sabendo o retângulo, quadrado, paralelogramo, que são simples áreas, está dentro da geometria plana, agora eu quero resolver com vocês um exemplo. Vamos lá. Está escrito aqui, determine a área do paralelogramo. Veja bem, aqui nós temos o lado inclinado, que vale 5 centímetros, ok? Ele me deu também essa partezinha aqui, ó, que não faz parte do paralelogramo, porém ele te deu essa parte, falou que é 3 centímetros, que é essa parte que vem aqui, ó, da base do paralelogramo até formar 90 graus com a horizontal. Mas espera aí, por que isso? Se eu quero saber a área do paralelogramo, eu acabei de falar para você que é base vezes altura e a altura forma 90 graus com horizontal. Nós não temos a altura. Nós temos aqui o lado inclinado desse paralelogramo e ainda não temos a base toda do paralelogramo. Mas vamos lá, é simples. Se eu fiz daqui até aqui, ele me deu que vale 3 centímetros, olha que engraçado, esse resto da base, adivinha quanto? Acertou, miserável. 3 centímetros. Certo? Agora nós temos o quê? Nós temos a base completa. E quanto que vale essa base? É esse 3
mais o 7. 3 mais 7 aqui costuma dar quanto? Isso aí, 10 centímetros. Ok? Então nós temos a base. O que está faltando? A altura. Se está faltando a altura, mas espera aí, eu tenho esse lado inclinado, tenho o 3 bem aqui, só falta a altura. O que isso te parece? Será que é um triângulo retângulo? 5, 3, e aqui eu vou chamar de altura. Você já sabe muito bem que para a gente fazer aquela altura ali, basta a gente fazer Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Professor Gabriel Nogueira, mas eu sou muito inteligente, não precisa nem fazer nenhuma conta. Ah, é mesmo? Por quê? É um triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Não precisa fazer conta, você já sabe que ele é um triângulo pitagórico. Se a hipotenusa é 5, um cateto é 3, logo o outro cateto será 4. Então, eu já sei que vale 4 centímetros a minha altura. Mas eu sou um cara que gosta de provar, porque tem gente que não acredita. Então, vou provar para você. 5 é a hipotenusa, 3 é um cateto e H é o outro cateto. O que o Teorema de Pitágoras diz para a gente? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho H ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado costuma dar? Acertou, miserável. 25. E se você falar 10, você vai ver, hein? H ao quadrado fica H ao quadrado. Mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Ok? Beleza. Eu tenho ali 9 positivo. Eu quero passar ele para o outro lado. Se ele está positivo e vai para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Portanto, ficamos com H ao quadrado é igual a 25 menos 9. 25 menos 9, 16. Então, se nós temos H ao quadrado igual a 16, tirando a raiz, nós temos que H vai ser 4. Acertou! E aí, o que acontece? Agora nós temos base e altura. Ó, dá para fazer a área. Então, bem aqui, ó, bem nesse cantinho que eu vou fazer para você. A área do paralelogramo é base vezes altura. Então, aqui nós temos que a minha base deu 10 centímetros. E a minha altura eu achei com Pitágoras, que é 4. 10 vezes 4, na tabuada do 4, costuma dar 40. E na tabuada do 10? Também dá 40. Então, a área é igual a 40. Professor, mas está faltando alguma coisa. Aqui eu tenho centímetros. E aqui eu também tenho centímetros. A minha altura é em centímetros. Então eu tenho que fazer também a unidade de medida de área. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. E assim a gente finaliza esse super exercício de paralelogramo. Então, aqui com mais exemplos para vocês. Agora eu vou fazer um aqui que uma certa vez me pediram para saber qual que era a área de uma fazenda. Me deram o mapa dessa fazenda e estava desse jeito a foto vista do céu. Ok, 12 hectômetros aqui em cima. Eu tenho 15 hectômetros aqui embaixo, 6 hectômetros, 6 e 9 hectômetros. E essa região é a região da fazenda. E me pediram para descobrir essa área. Mas eu não te ensinei uma área de uma figura tão esquisita assim, ensinei? Não. Mas você pode perceber que se a gente dividir essa figura em duas partes, fica mais fácil. A parte de cima nós temos um, muito bem, retângulo. Certo? E a parte de baixo? Também pode ser um retângulo, mas eu quero facilitar mais ainda. Olha aqui para você ver. Daqui até aqui eu tenho 15 hectômetros. E aqui, se eu tenho 9, quanto que falta para completar esse 15? 9 mais 6, 15. Então, este lado dessa figura
que eu reparti também vale 6. Então, o que eu tenho aqui? Exatamente um quadrado. E você sabe que a área de um quadrado, como eu falei para você, é lado ao quadrado. Se o lado desse quadrado é 6 hectômetros, então nós temos aqui 6 ao quadrado, ok? Que vai dar quanto? 6 ao quadrado? Não é 12, é 6 vezes 6, que costuma dar 36. Lembrando a unidade de medida, hectômetros quadrado. Mas, professor, eu não entendo por que coloca isso ao quadrado. Preste atenção, se eu tenho 6 hectômetros e vou multiplicar por 6 hectômetros, 6 vezes 6 não é o 6 ao quadrado? Então, hectômetro vezes hectômetro vai me dar hectômetro ao quadrado. Certo? Agora, com a cor verde, eu vou fazer a área do meu retângulo. O meu retângulo, a base dele é, muito bem, 12. E a minha altura é 9. Como que é a área mesmo de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. A base é 12 e a altura é 9. 12 vezes 9. Professor, eu não dou conta de fazer essa conta. Ó, vem no cantinho 12 vezes 9. 9 vezes 2, na tabuada do 2 ou do 9, costuma dar 18. Acertou. Passou esse final de semana todinho estudando, né? Só para fazer essa conta. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 1 vezes 9 é 9. Mais esse aqui em cima dá 10. Então, qual que é a área desse meu retângulo? 108 hectômetros quadrados. Acabou, professor? Não. Eu descobri a área de uma parte e de outra parte. Então, o meu resultado final vai ser dado como a soma dessas duas partes. Que aí fica mais fácil. 36 mais 108, vai na calculadeira. 108 mais 36. 8 com 6 aqui costuma dar 14. Sobe 1. 1 mais 0 costuma dar 1. E esse 1 mais 3 costuma dar 4. 1 mais nada é 1. Então, qual que é a minha área total dessa fazenda? É 144 hectômetros quadrados. Acertou? Ótimo. Agora nós vamos para um exercício muito interessante. O Zé me pediu para fazer a área desse quadrado. Afinal, quem é Zé? Nem eu sei, mas ele pediu, nós vamos fazer. Só que ele falou para mim que só a diagonal é 3 raiz de 2 e não me deu lado, não me deu nada. Você sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado, mas eu não tenho lado. E aí, o que eu faço? Se você não sabe, chama de, muito bem, chus, mais conhecido como x. Eu tenho chus aqui. Chus aqui, chus aqui, chus aqui, chus aqui. Afinal, é um quadrado, tem todos os lados de mesma medida. O que farei para descobrir o valor desse x, que é o lado que eu preciso para jogar na fórmula? Temos duas maneiras. Você lembra de cor a fórmula da diagonal de um quadrado? Se sim, podemos usar ela, mas se você não lembra, nós podemos fazer o quê? Teorema do tio Pete, mais conhecido como Pitágoras. Farei primeiramente por Pitágoras. Lembrando que todo quadrado, todos os seus ângulos internos valem 90 graus, são ângulos retos. Portanto, olha que show, aqui nós temos o quê? Isso mesmo, um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo a gente faz o quê? Mais conhecido como tio Pete. Teorema de Pitágoras. Ok? Vamos lá então. Como que eu faço mesmo o teorema de Pitágoras? Eu já fiz no exercício anterior. Então nós temos o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Então, um cateto meu é x. Então, x ao quadrado mais. O outro cateto é x também. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso resulta na hipotenusa ao quadrado. Então, eu tenho 3 raiz de 2, isso ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado costuma dar... E acertou, miserável. 2x ao quadrado. E 3 ao quadrado costuma dar 9 vezes. E a raiz de 2 ao quadrado? Você pode falar que o 2 cancela com a raiz, ou então vai dar a raiz de 4, que costuma dar... Acertou, é 2. Ok? Então eu tenho 2x ao quadrado, que é igual a 9 vezes 2 dá 18. O 2 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a 18 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 9. 18 por 2 é 9. Tirando a raiz quadrada disso aqui, nós temos que a raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. Então, tchus. Raiz quadrada de 9, você vai falar assim, mais ou menos 3. Mas por que não utilizamos menos? Porque nós estamos falando de medida de comprimento. Então, o x deve ser positivo. Então, aqui nós temos que o x vale 3. Acertou aí, miserável? Ok. Ti, mas eu não queria fazer essas contas todas, não. Eu já queria saber de cor. Ah, é? Você queria saber de cor? Então, se você quer saber de cor, você precisa saber que a diagonal de um quadrado é o quê? A diagonal de um quadrado é L, raiz de 2. E você já tem a diagonal, então só falta descobrir o L. Se a minha diagonal, ele deu que é 3 raiz de 2, então isso é igual a L raiz de 2, ok? O raiz de 2 aqui está multiplicando por L, vai passar por outro lado dividindo. Então, minha conta vai ficar 3. L é igual a 3 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Ó. Quanto que deu o meu L? Meu L deu 3, que nesse caso nós estamos chamando de x. Pronto, descobri o lado do meu quadrado. Agora é só você ir lá e fazer a área. Então, a minha área vai ser... Quanto que vale meu lado mesmo? 3. 3 ao quadrado costuma dar 9. Então, a minha área desse quadrado é 9. Ele não me deu unidade, então coloca só U de unidade. Então, a área desse quadrado, a partir da minha diagonal desse quadrado, vale 9 unidades. E é isso, galerinha. Daqui a pouco tem mais, hein? Beijão!